Bom, e ainda sobre a decisão do deputado Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos, agora há pouco o presidente da Câmara, Hugo Motta, disse, sem mencionar o nome do parlamentar, que não há exilados políticos no país. Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força. Não tivemos perseguições políticas, nem presos ou exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais. Carlo Cauty, muito boa noite, seja bem-vindo. Que leitura a gente pode fazer aí dessa declaração do presidente Hugo Motta aqui? Diga, por favor. Permite, é porque eu acabei de dizer que eu esperava algo do Hugo Motta, em que país eis a ele resposta. vive? Ele vai falar exatamente isso. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, Ana, boa noite, Silva, boa noite ao nosso público. Qual que é o Brasil onde o Hugo Motta reside? Porque não é o Brasil que comentamos aqui todas as noites. Em que país ele está transitando? Ele fica demais dentro da Torre de Marfim de Brasília? Ele não lê jornais, não sabe que tem 600 brasileiros que estão hoje, mais ou menos, estão hoje na Argentina, exilados. Tem jornalistas que receberam asilo político nos Estados Unidos, como Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio. A Espanha se recusou a expatriá-lo, né, para extraditá-lo para o Brasil, justamente porque acha que o Brasil está perseguindo esta pessoa. Independentemente do que a gente acha sobre a opinião de um ou de outro, a Espanha e os Estados Unidos deram a mesma resposta quando o Brasil pediu a extradição. São só palavras. Vocês estão perseguindo pessoas por crimes de opinião que não existem em regimes democráticos. Só por isso, presidente Motta, o senhor deveria retirar essa frase e voltar e dizer: o Brasil sim tem um problema democrático, o Brasil sim tem um problema com a liberdade de expressão, o Brasil, sim, tem presos políticos que estão lá na Papuda, estão sendo condenados a penas absurdas com processos arbitrários, sem nenhuma garantia legal e com uma corte de exceção que não deveria sequer ter iniciado aquele processo. O Brasil, sim, tem censura, teve durante as eleições, continua tendo ainda hoje, prévia inclusive. Tem 2 colegas nossos aqui que têm passaporte retido, contas bloqueadas, redes sociais excluídas. O Brasil é o único país do Ocidente onde o Twitter foi bloqueado por decisão de um ministro da Suprema Corte e sequer o governo fez nada, sequer o plenário fez nada, ninguém fez absolutamente nada, muito menos o Congresso. Então, presidente Motta, ou o senhor não sabe do que está falando, e evidentemente a sua posição, então, é absolutamente inoportuna, o senhor está no lugar errado, ou o senhor está mentindo, sabendo de mentir, e pior ainda, também o senhor está claramente sendo a pessoa errada no lugar errado. Deixa eu jogar para a Ana, que eu quero ouvi-la também sobre essa declaração do Hugo Motta, Ana, de agora a pouco. Mas antes, deixa eu só, para a gente finalizar a formação das comissões pelo PL, nós falávamos aqui que faltavam 2 e agora já, como estamos programa ao vivo, é assim mesmo, a gente traz as informações aqui para quem nos acompanha. Paulo Bilinski ficou, então, com a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e a Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural ficou com o deputado Diogo Nogueira, apuração da repórter Sara Pérez, direto de Brasília. Então tá aí para quem nos acompanha, coluna no ponto. Quem quiser mais informações, só acessar o site revistaoeste.com. Fechando então o bloco, o PL ficou com 5 comissões ao todo. Ana? Paula, bom, uma dessas comissões, né, que seria presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro, agora com o Felipe Barros. Lembrando que o Felipe Barros, ele teve uma atuação muito importante no Congresso, ali na articulação da aprovação do voto impresso, auditável e sob escrutínio público, como diz a Constituição, no artigo 37. E foi numa live do deputado Felipe Barros, junto com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro até mencionou ontem rapidamente, né, o inquérito 1361. Foi numa live que agora está sob sigilo e foi colocado sob sigilo depois, exatamente depois dessa live do presidente Bolsonaro e do deputado Felipe Barros. E ali mostrava um trecho de um relatório da Polícia Federal
que, a convite do Tribunal Superior Eleitoral em 2016, o TSE estava preocupado com hackeamento, com invasão dos computadores, das urnas, enfim, convidou a Polícia Federal para fazer uma varredura, ver se o sistema todo era seguro, etc. E a Polícia Federal, em 2016, escreveu o seguinte relatório, aspas para o relatório da Polícia Federal: não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. Fecho aspas para o relatório da Polícia Federal de 2016, a convite do próprio TSE. Isso tudo veio à tona, os brasileiros, nós ficamos sabendo desse relatório da Polícia Federal graças ao deputado Felipe Barros. Então, é um nome de peso, e eu acho que agora eles se complicaram, que eu digo o consórcio, né, o establishment, o sistema se complicou, eles se complicaram ainda mais porque eles colocaram um nome de peso nessa comissão, e agora o Eduardo Bolsonaro aqui fora, ou seja, uma comissão que teria um trabalho, o Eduardo Bolsonaro que teria um trabalho dobrado, né, com tantas coisas nessa comissão, no Brasil, agora essa comissão acabou sendo dividida de uma forma brilhante, estratégica, né? A permanência do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos é uma permanência estratégica e complicou a vida, né, do consórcio, do establishment, do deep state. Tanto que saiu no Globo, hoje tem uma matéria no Globo dizendo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ofereceu um jantar na noite desta terça-feira para o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que contou com integrantes dos três poderes. A matéria do Globo continua. O encontro teve a presença de ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, incluindo o presidente da Corte, Herman Benjamin. Também esteve presente o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E o assunto foi exatamente a saída de Eduardo Bolsonaro do país e a preocupação agora com o que o Eduardo pode fazer, o que o deputado pode fazer aqui. E sobre o Hugo Mota, rapidamente, Paula, porque não tem como não comentar, né? Ele que, quando foi eleito presidente da Câmara, fez um discurso belíssimo sobre a proteção da Constituição. Agora, dizer que não tem exilados políticos no país, então é lamentável isso. Agora, esperar o quê de um deputado que votou a favor da manutenção da ilegal prisão do então deputado Daniel Silveira? Esperar o quê de uma pessoa que vota a favor de uma prisão ilegal? A pergunta é retórica.